Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Soares, professor de Arquivologia, e hoje nós vamos trabalhar com você um tema muito legal, que é como é que você vai classificar os documentos. Então existem duas classificações muito interessantes, tá? Que é a classificação do documento e a classificação do arquivo. Então, primeira situação, pense assim junto comigo, olha só. Isso aqui é o documento, então nós vamos classificar o documento. Quando eu reunir vários documentos, tá? Vários documentos, eu transformo isso aqui num arquivo. Então, como é que nós vamos, então, classificar esse arquivo? Então, são duas situações, como eu classifico o documento e como eu vou classificar o arquivo. Essa que seria a ideia, beleza? Então, detalhe muito interessante que nós vamos encontrar é exatamente isso. Quando você pensar, portanto, na classificação, nós vamos encontrar a seguinte ideia. Olha só que esqueminha legal, que mapa conceitual que você vai montar agora. Isso aqui é um mapa conceitual que vai representar para você o processo de classificação dos documentos, tá? Então, nós temos de cara 5 formas de classificar o documento. Você classifica quanto ao gênero, espécie ou tipologia, a forma desse documento, o formato e a natureza do assunto. Então são 5 maneiras diferentes de você classificar os documentos, tá? Os arquivos são classificados em 4 partes. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Então detalhe interessante, olha só, você pode classificar com relação ao suporte. Isso é o gênero, quando você está preocupado apenas com o suporte e a classificação do documento por gênero, tá? Você pode pegar o aspecto formal desse documento. Que espécie é desse documento? Qual é a tipologia que nós temos desse documento, tá? Você pode pensar no estágio de preparação. Eu estou fazendo esse documento, em que momento eu estou? O documento já está pronto, o documento não está pronto? Em que momento esse documento está vivendo, tá? Eu posso pegar o aspecto físico, que é o formato desse documento. E eu posso classificá-lo ainda quando você pensar em relação à natureza do assunto. Agora veja bem, quando você falar no suporte, onde é que essa informação está? A informação se encontra onde? Primeiro, ela pode ser escrita ou textual, que é a coisa mais comum do mundo, você pegar, por exemplo, a figura, a ideia de um documento escrito, então está lá textual. Pode ser um símbolo, pode ser uma imagem, um ícone é uma imagem, um iconográfico, tá? Ele pode ser um filme, não necessariamente ele precisa ter som, tá? Ele pode ser um som. Você pode ter uma questão histórica, por exemplo, fazendo um levantamento de um período histórico por meio da música. Você pode estar pegando em questões micrográficas, ou seja, qualquer coisa que você diminuiu pode ser também o quê? Pode ser uma classificação pelo gênero. Os informáticos, que são os digitais, e aquilo que seriam os cartográficos, ou seja, um mapa, que é normalmente uma área maior, numa área maior, que você diminui em termos do quê? Em termos de escala. Então, dessa primeira forma que você pensou no documento, tá? Onde é que está essa informação? Então, você fez uma classificação desse documento, ou seja, esse documento acabou de chegar. Então, quando esse documento acabou de chegar, acabou de ser produzido, eu posso fazer uma primeira classificação com relação ao suporte. Ou seja, onde é que essa informação está gravada, onde é que essa informação está registrada. Então, esse é o primeiro aspecto, tá? Um segundo elemento importante está aqui, ó, é quando você pensa na espécie documental. Ou seja, primeiro a espécie é você pensar assim, qual é o documento? O que é? Ele é o quê? Ele é o quê? E aí você pensa numa tipologia. Tipologia você sempre coloca assim, ó, é a especificidade que qualifica a espécie. Resumindo, a tipologia é quando você pega a espécie, ele é um registro qualquer, ele é um registro. Aí você pega esse registro, então tá aqui, a famosa espécie, tá? Você pega esse registro e junta com uma função. Ou seja, é o meu registro de nascimento. É o meu registro simplesmente relacionado a quê? Você fez um registro de casamento, a famosa registro de casamento que você faz, ou simplesmente uma certidão. Eu posso fazer uma certidão de nascimento, eu posso fazer uma certidão de casamento, eu posso fazer uma certidão de óbito. Então perceba, quando você junta a espécie, o que é, com a sua função, é a famosa tipologia documental. Então você tem que a espécie é o aspecto formal, ele é uma certidão. A especificidade é uma certidão de nascimento, é uma certidão de
casamento. Então isso seria a segunda classificação que você faz, tá? A terceira classificação que nós fazemos em relação ao estágio, tá aqui, ó. Eu estou numa fase do rascunho, ou seja, não tem nada definido ainda. Eu tenho a minuta, ou seja, a minuta ele está praticamente pronto, mas não tem assinatura. Ele pode ser já o original, porque agora já tem assinatura, já consigo identificar quem é, ou ele pode ser a cópia. Ou seja, esses são os diferentes estágios que você tem na preparação do documento. Tranquilo? Você pode pensar ainda em relação ao formato. Ele parece o quê? Ele é um livro, ele é um pergaminho, ou seja, o aspecto físico que esse documento possui. E outra grande classificação, que é normalmente questão muito recorrente em prova, está aqui, ó. É quando você pensa na natureza do assunto. Agora presta atenção, a natureza do assunto, ou seja, esse documento cujo gênero é textual, tá? Ele é, digamos, uma certidão, olha só, é uma certidão de casamento, tá? Esse é o documento original, e isso aqui é sigiloso ou é ostensivo? Ou seja, ele está o quê? Eu posso mostrar para todo mundo ou ele deve ser apenas de conhecimento de um determinado grupo? E essa é a ideia. Então, o meu documento aqui, ele é sigiloso ou ostensivo. E aí, o que nós vamos encontrar? Encontraremos, então, a seguinte ideia, tá? Nessa condição, nós vamos encontrar que a legislação é a Lei 12.527 de 2011, tá? É o famoso artigo 24, cara, isso cai em prova constantemente, tá? É a classificação que nós temos em ultra secreto, o secreto e o chamado reservado. E aí nós temos quanto tempo de sigilo. Está aqui, o reservado em 5 anos, o secreto em 15 anos e o ultra secreto em 25 anos. Então esse seria o prazo de sigilo que nós encontramos em relação àquilo que seria o quê? Aquilo que seria o documento. Fechou? Então quando você pensa nessa classificação, isso é a classificação do chamado documento, ou seja, aquele documento produzido, aquela unidade documental, aquele documento que chegou, ele é ostensivo ou ele é sigiloso. Um detalhe interessante, uma curiosidade, tá? Não existe proibição legal quanto à reprodução do documento sigiloso. Ou seja, nenhuma legislação diz que é proibido reproduzir o documento sigiloso. Normalmente você não reproduz por questões óbvias, tá? Ele tem um sigilo e o sigilo deverá ser o quê? Deverá ser preservado. Fechou? Gostou? Curte aí, se inscreva no canal e nos siga. Grande abraço, até a próxima.